Eu só posso ajudar ele no mental. E eu viro pra ele e grito assim, stand up, levanta, me segura e vambora, a gente vai junto. E ele, por acaso, levantou e eu tomei um susto. Na hora que ele levantou, eu falei, caramba, não esperava que ele fosse levantar. E aí ele começa a dar alguns passos comigo, peguei a cabeça dele e levantei o queixo, porque ele ainda tava caminhando meio cambaleando. Aí eu peguei o queixo, mirei ele pra linha de chegada e falei, olha pra lá, é pra lá que a gente vai junto pra linha de chegada. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast Fala Líder. Esse podcast tem o intuito de ajudar você na sua liderança diária, na sua casa, na sua família, no seu ministério, também na sua empresa. O objetivo meu, pessoal, desse podcast é ajudar você a viver 100% do chamado que Deus tem para a sua vida. Nesse podcast, nós estamos falando hoje com alguém muito especial, alguém mundialmente famoso, alguém que já correu em muitos países, alguém que teve um episódio que passou na vida dele recentemente, que viralizou. Por quê? Porque ele estava ajudando outras pessoas. Pedro Arietas é um corredor de maratonas, ele é um atleta. Pedro, bem-vindo aqui ao programa Fala Líder. Muito obrigado, pastor. Um tema que eu gosto bastante, né? Falar de liderança, acho que é falar de vários ministérios ao qual o Senhor nos confiou. É verdade. Antes de falar sobre liderança, quero falar com você um pouquinho sobre saúde, né? Recentemente, a gente tem escutado vários pastores, pastor Luciano Subirá, outros, inclusive a gente aqui no nosso ministério falamos sobre a importância de saúde física, saúde relacional, saúde emocional e saúde espiritual. Você acha, Pedro, que tem alguma ligação entre saúde física e saúde espiritual? O que você pensa sobre isso? Com certeza, né? Acho que não é nem achar, acho que a ciência também vai falar sobre isso e a Bíblia vai falar sobre isso, né? Então Paulo vai dizer que ele correu a carreira, né? Ele liga muito ao esporte nas pregações e eu acho que é mais do que provado que tanto a nossa alma está ligada à nossa saúde física quanto o nosso lado espiritual, né? Então eu acho que o episódio até inclusive de Boston, já falando dele, sim, né? Eu fui correr uma maratona e eu fiz uma oração antes e durante a prova, para que o Senhor estivesse correndo comigo. Porque eu passaria, obviamente, ali por um momento de sofrimento, que é esperado no fim da maratona, e eu convidei o Senhor para correr comigo, né? E aí ele foi muito além do que eu poderia ter imaginado, mas no meu dia a dia, né, a corrida me ajuda muito a buscar equilíbrio, né, a ter um momento, às vezes, com o Senhor ali, correndo, relaxando. Então, para mim, hoje a corrida não é mais um esporte que eu levo profissionalmente, mas é algo que me ajuda muito a buscar equilíbrio para o meu dia a dia, para eu estar bem para minha família, para eu estar bem no meu trabalho. Cara, tem tanta coisa que você falou aí, a gente tem que voltar atrás e falar sobre cada um individualmente, porque eu quero que os nossos ouvintes, assim, agarrem essas verdades. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre você. Você é casado, fala aí um pouquinho sobre a sua vida, a sua família e como tem sido essa jornada de atleta. Muito bom. Eu sou engenheiro de formação, tenho 34 anos. Caramba! Eu também sou engenheiro. Ah, é? Sou engenheiro civil. Eu sou engenheiro de materiais. Ah, fantástico. Ótimo. E aí eu sou casado com a Luísa Cravo, né? A gente já está casado há 7 anos, mas juntos há 15. Né? Então a gente era bem novo, começamos um relacionamento e na época eu queria ser atleta profissional, ela só queria ficar magrinha e ela foi comigo, começou a treinar também e acabou que ela já foi disputar campeonato mundial e eu depois comecei a trabalhar com logística, mais em bens de consumo e minha vida mudou bastante. Né? E depois que a gente teve o João, tem um filho que vai fazer 4 anos agora em junho, depois que a gente teve ele, a gente saiu do triatlon, que era o nosso esporte, então a gente nadava, pedalava, corria, ela treinava horas e horas, né, como profissional, e aí ela migrou, primeiro que ela migrou para corrida, falou, cara, eu quero um novo desafio, eu quero só correr, que eu vou ter tempo para cuidar do meu filho, e aí ela migra para maratonas, e eu, depois de passar um período turbulento no trabalho, falei, cara, eu preciso de um desafio novo. Aí, conversando com ela de uma forma super informal, falei, amor, acho que eu vou também fazer minha primeira maratona. E aí ela foi me inscreveu sem me falar nada. Eu estou um dia trabalhando, sobe lá um e-mail inscrito na Maratona do Rio. Caramba. E foi assim que eu comecei a correr maratonas. Que legal. Já correu quantas maratonas? Essa de Boston foi minha terceira. Ainda sou um neném nesse mundo. Sim. Terceira maratona é 42 quilômetros. 42,195. Caramba, então para mim, né, andar de carro 42 quilômetros é sério. Então, correr 42 quilômetros. Eu imagino, eu ouvi falar pessoas que já correram maratona, tanto esforço
que às vezes até a unha do pé cai. Cai. Se eu tirar meu tênis aqui, você vai ver que tem umas unhas roxas, é normal. É normal. É bem comum. Então é muito esforço. Eu não sou corredor, eu não sei se dá para perceber, a gente tem uma razão que a gente tem essa mesa. Eu não perceberia se você não falar. Mas eu treino 3 vezes na semana, tenho personal e tal, e eu odeio correr. É mesmo? Eu entendo que faz bem, mas eu tenho grande dificuldade. Eu corro, às vezes... no meu treino, às vezes, chega a 1 ou 2 quilômetros. Tá? Mas domingo você vai fazer os 5 quilômetros. Vou fazer os 5 quilômetros, mas por causa da minha esposa, eu vou caminhar. Boa. Entendi. Mas, Pedro, o que eu queria chegar? Eu imagino que você começa, mesmo para alguém profissional, mesmo deve chegar um momento na corrida que você fala assim, cara, não aguento mais. Como é que você vence mentalmente aquele pensamento, caramba, já tá bom. Como é que você vence isso? Essa é uma ótima questão, porque eu acho que a corrida é como a vida. Né? E como a nossa conversão. Então, a nossa conversão é uma corrida de 42 quilômetros, tem horas que você vai querer chutar o balde, né? Ainda mais para um novo convertido que não está treinado, digamos assim. Então, a maratona é um treino. Você vai fazendo vários longões. Então, antes da prova, você corre 35 quilômetros. E, através desse treinamento, você vai ficando apto para um momento de sofrimento. Mas ele vai chegar. É como a nossa vida espiritual. E um momento de sofrimento vai chegar. E aí você vai ter que falar, cara, eu quero seguir até a linha de chegada, até a glória eterna, digamos assim. Ou não, vou desistir. Então, em Boston, eu estava muito treinado. A Maratona de Boston, para quem não sabe, ela é o auge das maratonas. Ela é a maratona número 1 do mundo. Você só chega lá através de um tempo de qualificação que eu obtive no Rio. Então, todo mundo que corre maratonas quer correr Boston um dia. Então, todo mundo altamente treinado. Eu chego lá muito bem preparado, mas a partir do quilômetro 33 eu comecei a sofrer de uma forma que eu não imaginava, né? Meu pace na maratona diminuiu muito, né? E eu comecei realmente a entrar numa estafa ali muito forte. E quando eu chego no episódio ali que acontece próximo da linha de chegada, eu realmente estava também muito destruído, mas o rapaz estava um pouco pior que eu. Não, eu vi. Talvez tenha pessoas que não estão cientes disso. Tem um clipe da Maratona de Boston que realmente impactou o mundo. Não foi só o Brasil, não. Impactou o mundo esse clipe. De você... você tem um tempo que você quer chegar, eu li que o seu tempo ideal era 2h40, né? 2h40. E você quis chegar nisso, mas chegou assim nos últimos 200 metros por aí, é isso? Exato, 200 metros. Últimos 200 metros, e tinha um outro corredor, um outro atleta que estava na tua frente, mas ele caiu, e quando você vê o clipe, você vê... A perna dele parece um macarrão cozido, né? Ele está todo mole e você para ajudar ele. Você tenta umas 2 ou 3 vezes para levantar ele e não consegue levantar. Finalmente, eu acho que misturando assim, a ajuda física com a ajuda emocional que você deu a ele, você conseguiu erguer ele e ele completou a corrida? Ele completou e, inclusive, a gente completa correndo juntos. Completam correndo juntos. Puxa... Tem tanta coisa para falar sobre isso, mas a gente falou um pouco sobre vencer, usar sua mente para vencer o cansaço físico. Mas uma das coisas que atletas têm, eles têm o foco, né? Você tem, eu vou conquistar, você se prepara fisicamente, você tem que se preparar mentalmente. Aí você tem um foco, e eu imagino que uma das coisas que eu já ouvi ensinado nada vai me parar de atingir esse foco. Mas você encontrou alguma coisa que era até mais importante do que esse foco. Por quê? Por que não? Por que não ver o cara caído e fala assim, um que eu venci? O cara caído ali fala assim, não, ótimo, que caiam todos, eu vou passar. Por que não é essa mentalidade? Eu acho que essa é a minha mentalidade. Vou falar para você, sendo bem honesto, sem muita demagogia. O Pedro... provavelmente teria passado por cima e ido junto buscar a meta. A gente é altamente competitivo e eu não me excluo desse bolo. Assim, eu sou uma pessoa muito competitiva, muito focado. Eu tinha a meta muito clara do 2h40 e eu iria por ela. Mas foi o Espírito Santo. Hoje eu não tenho dúvida, né? E foi muito legal porque 2 semanas antes eu comecei um devocional no meu Instagram, todas sextas-feiras, né? Eu comecei, na verdade, 2 semanas antes, eu tinha meia dúzia de seguidor, meia dúzia se inspirou e falou, cara, que legal, continue, por que não?
não, poxa, muito bacana a mensagem que você está trazendo. Eu conversei com a minha esposa, que é meu filtro, eu achei que ela fosse falar, poxa, não, mais ou menos. Ela falou, que legal, mantém uma constância, faz toda sexta. Esse foi o primeiro episódio, 2 semanas antes. O segundo episódio eu já estava em Boston. E eu trouxe uma mensagem do Luciano Subirá, que ele pregou em Boston, contando sobre maratona, e como a maratona ela é partida em 3 etapas. Os primeiros 35 quilômetros, que é quando você treinou para aquilo, você consegue fazer, e geralmente o nosso treinamento vai até 35. Depois, do 35 ao 42, que você vai com o coração, você vai na força, na vontade, na cabeça, e ele foca nos últimos 195 metros, que é quando você vê a glória eterna. Eu fico até arrepiado só de lembrar. Quando você vê a glória eterna e você vai rumo àquilo que Deus te prometeu, e aí ele vai lá para Apocalipse 21, e eu trouxe essa palavra. Aí eu falei lá que não haverá choro, não haverá lágrima, e depois acontece tudo que aconteceu nos últimos 195 metros. É isso aí. E é muito legal, porque eu peguei depois dessa passagem do devocional e coloquei em cima do vídeo da chegada. E faz muito sentido. Então, assim, eu não tenho dúvida de que foi o Senhor me guiando. Quanto tempo te custou essa manobra? Foi 1 minuto e meio que eu perdi para 2 horas e 40. Você perdeu 1 minuto, porque senão você ia estar cravado na sua meta. Eu fiz 2 horas 41 e 29. Então, 1 minuto e 29 acima da meta, que provavelmente foi isso, ou um pouco mais do que eu perdi. Mas, assim, não perdi, né? Hoje não, você não perdeu, exatamente. Que valeu a pena. Não perdeu e eu acho que quando a gente... Tem tantos exemplos bíblicos de situações onde alguém tem um foco para fazer algo, é interrompido e aquela ação que interrompeu acabou sendo mais importante do que o foco. Você vê Jesus o tempo todo. Ele indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, ele foi interrompido pela mulher com fluxo de sangue. E aí algo incrível aconteceu. Você vê Davi na volta de Ziklag, tudo destruído, a esposa, a família dele todo levado, todos os bens dele roubados, e ele indo atrás e tentar conseguir de volta, inclusive os filhos dele, a esposa e os filhos dos homens dele. Ele para e encontra o egípcio na metade do caminho quase morto, e ele decide parar. O que ele faz? Ele dá comida, dá um bolo de figo para o homem, e sem perceber, aquele relacionamento, aquela parada foi o que conquistou a vitória para Davi. Eu acho que Deus, no meio da sua parada ali com aquele atleta, Deus assim abriu incríveis oportunidades suas de falar com todo mundo. Como é que o pessoal, os organizadores de Boston falaram sobre isso? Os organizadores não entraram muito em contato, mas assim, a repercussão foi gigante. Eu corri a prova na segunda, né, fiz o que fiz ali. E na hora que eu cheguei, eu falei, cara, quero muito conseguir um vídeo. Eu imaginava o vídeo da organização, né? Sim. Pra eu poder depois repostar e tal. Eu sabia que tinha ficado legal. Mas quando eu chego no hotel, já de tarde, no mesmo dia da prova, eu vejo um vídeo, né, que foi o que eu postei, né, que alguma menina lá que estava próxima à linha de chegada, inclusive uma brasileira, me filmou. E depois eu vi vários vídeos. E um dia depois, a minha vida já tinha sido transformada. 2 dias depois, chego no Brasil, eu tinha antes 3 mil seguidores, eu já tinha 20. Né? E aí meu devocional de sexta-feira eu já tive uma audiência de mais de 20 mil pessoas. Né? Então assim, eu via como era um cuidado de Deus, que tudo aquilo planejado. Né? Eu entrei ao vivo na Globo e aí prego o evangelho, porque o ato já foi uma pregação. Então muita gente que não entraria na igreja, até da minha família, meu irmão que mora em Berlim é um cara que é muito avesso ao evangelho e não vai querer ir na igreja. Mas ele me falou, Pedro, a sua fé e o que você está falando após Boston está me tocando, que parada é essa? Né? E eu acho que isso que foi mais legal. Assim, eu recebi convite para entrar em live com indianos, onde a igreja é perseguida, e falei de Jesus ao vivo, né, sem correr risco de vida. Então, assim, são oportunidades que o Senhor abre, que a gente não imagina, mas eu acho que é muito legal eu falar, assim, como que eu estava falando, assim, que não fui eu, né? No quilômetro 40, eu acho, 2 quilômetros da chegada, eu estava totalmente esgotado. Eu estava doido para acabar, né, contando os metros ali. E eu passei por um rapaz numa situação muito parecida ao rapaz que eu passei na chegada. O cara estava igual uma gelatina ali, apoiado na grade. E o sentimento que me veio foi, vou parar e vou ajudar. E eu continuei correndo e comecei até a pedir desculpa. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu não fui ajudar ele. E eu senti o Espírito Santo na hora falando comigo. Falou, cara, não sou eu. É você que quer parar porque você está muito cansado. Como é que você vai arrastar esse rapaz 2 quilômetros? E aí eu segui em paz correndo. Falei, cara, eu só quero chegar, não aguento mais. Eu estava mal, né, em performance naquela hora, eu estava esgotado. E aí quando eu chego no 42, eu simplesmente olhei o rapaz caído e parei. Foi um ato involuntário, assim, eu não pensei muito sobre aquilo. Obviamente, depois que eu começo a ajudar ele, aí me vem a sensação, caramba, eu vou ajudar? Ou eu vou para a chegada? Ou eu vou na chegada e volto? E eu estava correndo, uma coisa que eu acho que me marcou na hora, eu estava correndo com uma meia que falava, Jesus is enough.
Jesus é suficiente. Falei, como é que eu vou deixar o rapaz aqui, né, com uma meia, Jesus é suficiente? Olha que vergonha. E aí eu falei, cara, eu preciso ajudar esse rapaz a qualquer custo, não dá para deixar ele aqui. Eu olho para o lado, vejo se alguém vai vir, ninguém para. E aí eu falei, cara, eu só posso ajudar ele no mental. E eu viro para ele e grito assim, stand up, levanta, me segura e vambora, a gente vai junto. E aí ele, por acaso, levantou e eu tomei um susto. Na hora que ele levantou, eu falei, caramba, não esperava que ele fosse levantar. E aí ele começa a dar alguns passos comigo, e eu acho que teve uma outra parte que foi muito legal, que eu peguei a cabeça dele e levantei o queixo, porque ele ainda estava caminhando meio cambaleando. Aí eu peguei o queixo, mirei ele para a linha de chegada e falei, olha para lá, é para lá que a gente vai junto para linha de chegada. E eu acho que isso, tem tantas camadas que a gente poderia, porque a vida é assim, o cristianismo é assim. Às vezes você vai ter um líder, um grande líder, você, por exemplo, que é um pastor, o líder de líderes, que vai em algum momento precisar de um amigo. Claro. Cara, toma aqui minha mão, vamos juntos. Né? E todos nós vamos precisar. Eu já precisei, né, em alguns momentos na vida, eu estava caído e dei a mão. Né? E eu acho que é assim, se a gente estiver todo o tempo mirando só na linha de chegada, a gente vai perder a oportunidade de trazer pessoas com a gente para a linha de chegada. Eu ouvi falar que no ministério, né, a gente vê tantas coisas tristes, pessoas que caíram e às vezes falta alguém para estender o braço. Às vezes falta alguém para fazer exatamente o que você fez na maratona de Boston, e estender o braço, vamos ficar de pé de novo, mesmo que você caia 7 vezes, você vai se levantar de novo. Então, eu acho isso lindo, uma lição de vida, tanto no físico, mas também no espiritual. Né? Você teve uma oportunidade de ajudar alguém que caiu na vida ministerial, na vida em outra área da vida ou não? Olha, assim, alguém que tivesse desviado ou algo nesse sentido, não que eu me lembre, mas eu trabalho no Ministério Infantil já há algum tempo. Então, eu já tive inúmeras oportunidades de ministrar crianças que estavam precisando de uma ministração. E, às vezes, é isso. Você está numa sala com crianças, é muito difícil você fazer como Jesus, prestar atenção a uma mulher do fluxo de sangue. Mas, às vezes, a gente está lá e todo mundo brincando e você olha e o Espírito Santo que conduz, né? Aí eu olho para uma criança e falo, vamos orar? E aí é com ele. Né? Então, acho que a gente tem que... O que fez diferença para mim em Boston, eu tenho certeza que foi a oração que eu fiz durante a prova, que eu falei, Senhor, corre comigo, eu quero me divertir, e que de alguma forma eu aponte para o Senhor. E foi muito legal que tem uma foto lá para o quilômetro 36 ou 38, uma coisa assim, eu tô correndo e com o braço assim, de quem estava orando no meio da prova. Eu vi. E assim, eu tenho certeza que foi ele, né? Porque eu teria passado pelo rapaz. Uma das coisas de lições de liderança que a gente escuta muito é a importância de ter foco. Mas tem um grande erro, mas um grande lado negativo, perigo de foco, de você não olhar, não ter visão periférica. Eu tenho, muitas vezes eu falo sobre a importância de visão periférica, porque quando você tem muito foco, o seu foco ali é a linha de chegada, tá 195 metros da linha de chegada, não vou tirar meu foco de nada, mas essa visão periférica que Jesus tinha, se você olhar, a maioria dos milagres de Jesus não aconteceram por causa de foco, aconteceram porque ele foi interrompido, porque ele permitiu visão periférica, e Deus assim, ele é perito em dar a gente coisas inesperadas que geram alguma oportunidade. Né? Um dos meus versículos favoritos, até com esse negócio do filme da Renê, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim, tome muito cuidado da maneira que você vive. Não viva como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo as oportunidades. E depois fala assim, porque os dias são maus. Então, em volta de nós tem gente passando por um dia mau. Aquele corredor está passando um dia mau. Quando nós tomamos um passo para trás do foco, ainda teve foco, você ainda atingiu o seu foco, mas tomamos um passo para trás e permitimos uma visão periférica, quantas coisas Deus pode trazer para a nossa vida. Isso. Com certeza, com certeza. É impressionante. Eu acho que a gente vive hoje, em 2025, um altíssimo foco em performance. E Jesus não veio para trazer performance. Jesus era um cara que andava na contramão de tudo. Se ele buscasse performance, ele não chamava Pedro, Mateus, Marcos, André. Né? Ele chamou os loucos do mundo e ele teve o quê? O cuidado, o amor, né? Uma atenção. Eu acho que é isso que falta. Assim. E muitas vezes a gente pode se distrair buscando o foco de algo que o Senhor nos entregou. Se ele entregar para a gente, eu quero que você crie 10 igrejas.
você vai rumo àquilo, você vai Sim. viver esse propósito. Só que se você estiver extremamente focado e não estiver atento ao que o Espírito Santo quer para aquele momento, é capaz de a gente abrir 20 igrejas, enquanto ele pediu para a gente abrir só 10, né? E a gente perder a atenção a um casal que precisava de uma ajuda, uma criança que estava sofrendo algo. Então, acho que o mais difícil hoje para a gente que vive buscando performance, e de alguma forma a gente precisa, é estar atento ao que o Espírito Santo está querendo conduzir a gente. O melhor exemplo de alguém só focado somente em performance é o narcisista, né? Ele só está interessado naquilo que se dane todos os outros, eu vou atingir isso, e aí ele deixa um rastro atrás dele de vidas destruídas. Nós não podemos ser assim, né? A gente vai atingir o nosso foco, nós vamos atingir a meta, mas a gente vai atingir levando pessoas junto com a gente. É lindo, é lindo. Até na imagem, puxa, eu quero chegar ao céu, mas eu quero chegar ao céu junto, trazendo outras pessoas juntos. É uma imagem brilhante a sua lá na corrida de Boston. Teve alguma repercussão? Você gerou mais seguidores? Teve outras coisas? Você gerou entrevistas na Globo e outras coisas? O que mudou na sua vida depois disso? Olha, tem um pouco mais de um mês do fato e minha vida mudou por completo. Né? Primeiro, eu entendi o porquê do devocional de sexta-feira. E continua com esse devocional? Continua. Inclusive, hoje eu postei um sobre... E é no Instagram? No Instagram. No Instagram, tá. A gente está botando lá o nome do Instagram para todo mundo te seguir. Aí, toda sexta-feira agora eu trago uma palavra breve, né, menos de 10 minutos ali, mas que eu tenho recebido muita mensagem legal. De pessoas que não vão à igreja, de pessoas que estavam afastadas, de pessoas que precisavam ouvir aquilo. Então a gente compreende muito do mover do Senhor, né? Que 2 semanas antes me levou a começar um devocional, sendo que eu já tenho uma conta no Instagram há tanto tempo. Então, assim, Jesus é incrível, né? Eu tenho... E é muito legal, assim, pastor, que você acredita muito em mundo espiritual, né? Claro. Eu estava, logo antes de embarcar para Boston, eu fui no culto e teve um mover, né? E uma amiga minha da igreja veio orar por mim e ela falou, Deus vai fazer coisas muito grandes na sua vida e na vida da Luísa, né? Que é minha esposa. E eu estava achando que era sobre um processo seletivo na qual eu estava participando e passei e comecei essa semana. Sim. Né? E na hora eu fiquei quebrantado, me joguei no chão, eu sou desses, né? Adoro mover do Espírito Santo. Amém. e ali, na hora, fez muito sentido para mim, mas eu fiquei, grandes coisas e tal, que lindo. E ela depois falou para mim assim, guarda o seu coração. E eu também fiquei ali no meu mover, depois ela volta e ela fala com muito temor, Deus está te falando, guarda o seu coração. E depois, quando tudo começou a acontecer e viralizar, e todo mundo me falar quão sensacional eu era, né, Deus me lembrou, guarda o seu coração. E aí eu acho que é muito legal, quando eu chego no Brasil, eu já estava aí com uns 20 e poucos mil seguidores, e todo mundo falando sobre isso, e vários posts, entrevistas, etc. Eu desci no elevador de casa, assim que eu cheguei, eu não lembro porque eu desci sozinho, né? Minha esposa não estava comigo. E aí, do 13 ao térreo, eu fiquei refletindo, eu falei, Senhor, o que houve? Por que tudo isso? E eu senti o Espírito Santo falar comigo, é sobre mim, eles estão reconhecendo eu em você. Se Jesus tivesse corrido Boston, é exatamente o que ele faria. E as pessoas que não são da igreja começaram a achar lindo. Então as pessoas, elas acham Jesus lindo, mas elas não conhecem ele. Se a gente conseguir resplandecer da luz dele e ser ele, né, agir como ele agiria, é isso que as pessoas buscam. Então acho que é por isso que furou a bolha, né? Não foi no ciclo da corrida, não foi no ciclo cristão. O negócio permeou vários círculos ali. Por quê? Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo. E quando ele usa a gente, é sensacional o que ele faz. Não tem nada então, melhor, eu não tenho dúvida de que foi ele, né? E através dele eu pude, né, depois abrir a boca para falar. Porque eu não precisei abrir a boca. Foi um gesto cristão. Sim. Mas aí depois que a porta estava aberta também, a gente vai para dentro, começa a pregar o evangelho e falar do amor do Senhor. Não, muitas vezes, se você olha a vida de Jesus, muitas vezes Jesus fazia certas coisas como se fosse para comprar o direito para poder pregar. Não, ele já tinha o direito, mas na mente das pessoas, ele comprou isso, né? Ele deu água para a mulher samaritana, ele multiplicou pães e peixes, ele comprou, e você fazendo um ato assim, você compra, você tem o direito de pregar, mas para a mente das pessoas, você compra o direito de poder ministrar a vida delas. Total. Você teve algum contato com o atleta que você ajudou? Tive. Ele é de onde? Ele é de Boston. Ele é de Boston? Ele é um rapaz de Boston, local de lá. O meu primeiro contato foi, na verdade, com a família dele, um dia depois da prova, né, quando descobriram quem eu era, através do meu número de peito. E aí eu recebi uma mensagem acho que foi tia ou irmã dele, acho que foi a tia dele, me agradecendo, falando, cara, o Sean, é Sean o nome dele. E ele terminou a prova? Ele terminou, tá. E aí ela falou assim, cara, ele tá muito feliz porque ele terminou Boston, era o grande sonho, porque a gente sabe, todo mundo que tá em Boston
tem o sonho de completar a Boston. Claro. E aí depois, acho que 1 ou 2 dias depois, eu encontrei ele, né, no Instagram, e ele me agradeceu, ele falou, Pedro, poxa, que legal, eu não esperava que ninguém fosse me ajudar ali, você me ajudou, e eu fiz ainda o meu melhor tempo. E eu falei, cara, eu também, olha que legal. E a gente começou a trocar. Foi o melhor tempo dele? Foi o melhor tempo dele, e o meu também. Ah, apesar que legal. dos pesares. Que ótimo, sim. Que ótimo, que tremendo, tremendo, tremendo. E é um rapaz que não é cristão. Não é e cristão. Eu ali, não, Você rapaz, teve uma oportunidade para tocar no assunto do... Toquei. É um rapaz que é homossexual, não é cristão, local de Boston, e aí eu pude ministrar ele. Eu falei, cara, é Jesus que te ama, e ele que me conduziu ali, e você foi escolhido naquele momento, e eu também, pra gente viver aquele momento. Então eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre levar o amor é isso aí. a quem Jesus nos confia. Né? Então eu tenho certeza que assim, se eu estava ali naquele momento, e depois eu passei a entender, porque eu estava muito infeliz com a minha segunda metade da prova, que foi 9 minutos pior do que a primeira metade. E depois eu falei, cara, era para eu estar ali naquele momento, com aquele rapaz. Então assim, tudo fez sentido. E foi muito legal que a gente cruzou a linha de chegada de braço levantado, ele apontando para o céu. Então assim, é maravilhoso o que Jesus faz, né? Inexplicável, na verdade, tudo que ele faz. Mas eu acho que foi muito legal porque, independente da fé, do que as pessoas acreditam, eles puderam ver quem Jesus é. Então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de uma corrida de maratona, né? Você tem aqueles 35 quilômetros que você treina para isso. Você viu que você falou que você estava 9 minutos abaixo da meta que você tinha na metade. Então, você tem essa informação. Super. Como é que você, no relógio... A gente corre com GPS, né? Na verdade, eu tenho até um relógio igual ao seu. Né? E ele vai mostrando quilômetro a quilômetro. E eu sabia mais ou menos qual era o meu planejamento, que para quem é meio leigo aí, seria correr em torno de 16 km por hora na esteira. Então, praticamente aí o máximo de uma esteira convencional. É relativamente rápido. Né? Então, para um amador, eu tenho uma boa performance. E eu larguei um pouco até mais forte do que deveria, mas Boston ele é bem desafiadora. Você larga os primeiros 10 descendo, então é muito fácil, né? E eu corri os primeiros 10 dando high five nas crianças, foi muito divertido. E aí depois você engata em percursos mais ou menos planos, mas com algumas subidas. E do 25 ao 33 ou 34 tem muita subida. São 4 grandes subidas, né? Que é o percurso mais desafiador da prova. E eu sabia que eu sofreria naquele momento. Só que eu sofri muito mais do que eu imaginava. E ainda estava dentro do planejado. Só que o planejado era nos últimos 10, que também volta a descer, eu consegui recuperar. E aí eu não conseguia mais. Os últimos 10 quilômetros foi assim, só tentar sustentar no máximo que eu conseguiria. E não foi muito bom, né? Eu acho que eu tenho muita condição agora numa maratona que eu vou fazer no segundo semestre, patrocinada, tudo de graça. Berlim? Eu ainda não posso anunciar, porque a gente vai fazer um vídeo, mas quem sabe, eu tô entre Berlim e Chicago, né? Meu irmão mora em Berlim, então Berlim faz meu coração bater. Vamos ver. Eu tô aí, mas a gente vai fazer uma maratona no segundo semestre e eu vou buscar o 2:40. Então foi uma marca que tem uma pegada assim também. Não vai conseguir. De ajudar as pessoas, e eu falei, cara, vamos embora, eu vou fazer, eu acho que eu tenho até condição de fazer até melhor. Uma maratona, 2 horas e 40, é um período relativamente longo que você tem que dosar as coisas, né? Que lição de vida para empresários ou que a gente pode ver sobre essa dosagem? Se correr rápido demais agora, você tem alguma vantagem? Especialmente, você falou, os primeiros 10 quilômetros de descida é um pouco mais fácil. Às vezes, as pessoas começam algo, é um pouco mais fácil, sabendo que vai ser difícil, mas desistem quando começa a ficar difícil. O que fez você continuar ali naquelas subidas? Legal. Como é que Não, boa pergunta. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que ter um planejamento. Né? Então, eu estudei bem o percurso de Boston. Eu sabia, se eu estivesse correndo rápido, quanto seria. Se eu estivesse correndo lento, quanto seria. Então, eu tinha uma margem ali que eu sabia que era a minha margem de segurança. Só que na maratona, você tem que estar pronto para não ter controle. Sim. Assim como tudo na vida, né? Eu tenho um filho pequeno, então eu planejei, eu pensei, eu sonhei, idealizei. Quando nasce, é completamente diferente. A gente encara situações no nosso relacionamento, com a criança, que a gente não imaginou. Só que a gente, né, como diz a palavra, a gente não retrocede e não volta atrás. Né? Então eu acho que tem que ser. Não somos daqueles que voltam atrás. Então eu acho que é isso, assim. Na maratona, dá muita vontade de parar, dá vontade de caminhar, dá vontade de desistir. E o nosso cérebro, ele vai pregando peças. Né? Como, por exemplo, eu falei, no quilômetro 40, a minha vontade foi ajudar o próximo, sendo que não era para eu fazer aquilo. Né? Sim. Então era um desejo meu de uma fuga para o que eu estava vivendo naquele momento. Então o nosso cérebro muitas vezes vai dizer... Se tivesse feito, provavelmente não ia terminar a corrida. E não ia ajudar o cara na linha de chegada e nem ia viver tudo aquilo. Então assim, eu acho que o nosso cérebro muitas vezes vai dizer, não, isso aqui é legal, isso aqui é bom.
Isso aqui deve ser do Senhor. E o deve ser não é pra gente, né? Então a gente tem que buscar o Senhor. O que o Senhor quer pra mim? O que o Senhor quer pra minha carreira? E ouvir, estar atento para as correções dele, né? Muitas vezes o que é bom parece legal, não é o que é o do Senhor pra gente. Então eu acho que a vida é muito sobre não retroceder e garantir que a gente está focado no que o Senhor está falando pra gente. A vida com Deus é assim, um casamento é assim, Exato. né? Primeiros anos é descida, maravilhoso, depois começa a ter uma subida. Exato. Não aguento mais. Né? Você falou para você mesmo, desistir não é uma opção? Total. Eu já fiz muita corrida na minha vida, né? Foi a minha terceira maratona, mas eu já fiz inúmeros desafios físicos. São Silvestre. São Silvestre eu nunca corri. Não? Mas não. Aliás, a São Silvestre é uma corrida curta, né? Muita gente não sabe. Elas são 15 quilômetros, né? Mas eu já fiz várias meia maratonas, triatlons, meio Ironman. Triatlon também. Eu fiz muito triatlon. É maratona. É natação, bicicleta e corrida. Quanto o triatlo que eu fazia eram 750 ou a 1.500, depois 20, 40 e depois 5 ou 10. Mas o Ironman chega a ter uma maratona no final. Esse eu nunca fiz ainda. Né? Pretende fazer? Pretendo fazer um dia. Mas hoje não dá pela quantidade de treino que você precisa fazer. Então, com criança pequena e o volume de trabalho que eu tenho, hoje não dá, mas eu quero fazer. E aí, você começa a criar, desenvolver, porque tudo é treinamento, desenvolver essa mentalidade de, cara, desistir não é uma opção. Então, às vezes você vai ficar tonto, às vezes você vai passar mal. A única prova que eu me lembro que eu não terminei foi uma prova em Copacabana de triatlo, que eu caí de bicicleta e achei que eu tivesse quebrado o braço, e aí eu fui pro hospital de ambulância, aí não teve condição. Mas as outras eu sempre terminei. Então, apesar de não estar, às vezes, com a performance que eu queria, desistir não é uma opção. Eu acho que é como você falou, assim, vão ter altos e baixos. Como todo momento na vida. Só que é por isso que eu acho que tanta pessoa, tanto executivo, tantos líderes estão fazendo esporte de alto rendimento. Porque traz uma mentalidade de performance, de desejo por mais, de se superar e de não desistir. Então, assim a vida, né? O que você falaria para alguém assim, poxa, eu tô inspirado, estou escutando o Pedro aqui, tô inspirado, vou correr uma maratona, nunca correu nada na vida, quer correr uma maratona. Que passos que você daria para ele, para ajudar ele a um dia chegar nesse nível? Muito bom. Eu acho que o primeiro passo, na verdade, é um exemplo, né? Eu comecei a correr por causa da minha mãe. E a minha mãe, quando a gente estava morando nos Estados Unidos, inclusive, ela começou a correr porque ela recebeu na caixa de correio dela um convite para a Maratona da Virgínia. E ela foi correr, só que ela treinou 3, 4 meses para uma maratona. Então, a primeira coisa que eu falo é não faça isso. Minha mãe até hoje não corre mais. Né? Então, como tudo na vida, ela não corre. Ela terminou essa. Deu 3 meses depois ela correu, acho que é de San Diego. Deu mais uns 3 ou 4 meses ela correu em Nova York. Ela fez as 3 maratonas em um ano e meio. O que não se faz. Só que na época ela não sabia, ela buscava na internet uma planilha e ela saía correndo. Então a primeira coisa, como tudo na vida, busca um especialista. Se você quer começar a fazer um exercício físico, busque alguém que entenda do assunto, um professor, um treinador, e vá atrás do seu objetivo. Se você tem um foco de fazer maratona, faça, mas não faça no primeiro ano de corrida. Sim. Então se você não corre nada, comece caminhando. Se você já caminha, aí comece a colocar alguma corrida, busque fazer uns 5 quilômetros, se divirta no processo. Eu só fui fazer maratona 3 anos atrás, que eu já corri há 17 anos. Então foram 17 anos correndo, 5, 10, 21, até chegar nos 42. E eu me diverti, até hoje me divirto correndo 5 quilômetros, vamos estar juntos no domingo. Vamos estar juntos. Vai ser muito divertido. Mas hoje eu já com mais maturidade, eu corro maratonas, mas mesmo assim não faço muitas. Eu fiz 3 maratonas só em 3 anos, então foi uma por ano. Esse vai ser o primeiro ano que eu faço 2 num ano só, vai ser desafiador. Então, se você se sente inspirado, comece, a corrida é sensacional. Tem muito que a gente tirar da corrida, tem muita coisa que a gente aprende, tanto sobre o nosso espírito, sobre nossa alma, sobre o nonosso físico e sobre a nossa capacidade de se superar. Sim. Eu acho que isso é mais sensacional. Eu faço terapia também, eu cuido muito da alma, do psíquico. Sim. E a minha terapeuta fala, cara, eu acho que essa sua capacidade de se superar é algo que é diferente que eu vejo de você. Então, acho que vem muito desse lugar do esporte, da superação mesmo. Né? Então, você faz terapia também, que é fantástico, é uma das coisas que nós temos falado aqui, a importância de cuidar do seu emocional. Né? Às vezes, parece pessoas que têm dificuldade em vencer o bloqueio mental para fazer terapia. O que você diria para essas pessoas? Cara, eu diria que é fantástico. Não precisa chegar no limite para precisar, entendeu? Eu vejo muito a gente como 3 pilares, o espiritual,
o físico e o emocional, a alma. Né? Então você vai ver os salmistas falando sobre a alma, né? Ó, minha alma. Davi falava o tempo inteiro. Então existe uma pessoa que trata a alma, que trata a psique. E eu vejo que muito a igreja tem avançado nesse sentido. Né? Bem, recentemente, a gente tinha muito preconceito. Então assim, se o crente está com câncer, ele ora, mas ele faz a quimioterapia. Isso. Se o crente tem diabetes, ele ora, mas né, evita açúcar. Agora o crente teve um burnout, teve uma depressão, não, aí é espiritual, aí é o maligno. Então, assim, eu já tive crises, né? Já precisei me consultar, tanto com psicólogos e psiquiatras, e hoje eu falo sobre isso porque eu estou curado. Sim. Né? E eu vejo quão importante é um tratamento com apoio de profissionais, sabe, para a gente vencer. Eu não tenho hoje o menor preconceito, aliás, eu faço terapia com uma profissional cristã que me entende Sim. sobre o que eu falo, né? E ela me ajuda muito. Né? Eu concordo 100%, Pedro. Eu, na verdade, quando eu tive uma crise, pastor, meu pastor foi na minha casa, né, e até hoje sou muito grato a ele por isso. Ele foi na minha casa e ele me indicou um grande livro, que não sei se o senhor já leu, que é Andando de Tanque Vazio, ponto de interrogação. É um pastor, É Wayne Cordeiro, isso? Isso, Wayne Cordeiro. Isso. Excelente. E ele traz uma teoria que eu achei muito legal, porque nesse momento que eu estava em crise, eu falei, eu preciso largar o emprego, eu preciso morar no campo, e agora eu vou criar uma cafeteria. Esse era o meu plano, sem brincadeira. Né? E aí ele traz uma teoria de, a gente é como se fosse um carro, que a gente tem um tanque, e a gente, quando faz o que a gente não gosta, ou o que precisa ser feito, drena a nossa energia. Faça uma lista sobre isso. E eu comecei a listar reuniões estressantes, coisas que eu passava em casa que eram estressantes, coisa com a família que drenava minha energia. E ele falou, a grande sacada não está em evitar drenar o tanque. O carro é feito para andar. Está em encher o tanque. O que enche seu tanque? E aí eu comecei a escrever. Voltar a frequentar a célula, que eu já não estava frequentando, pós-pandemia. Voltar a treinar com performance. Eu corria meia hora, 20 minutos, que para mim não era nada, porque meu corpo já entendeu que eu preciso de esporte. Sim. Então eu precisei voltar, foquei na maratona, eu comecei a buscar terapia, eu comecei a focar em coisas que enchiam meu tanque. Então hoje, eu sei que meu tanque às vezes está cheio, às vezes está vazio. Quando ele está vazio, eu preciso me conectar com amigos, sair para comer uma pizza. Então, assim, eu acho que nem tudo é espiritual e a gente precisa começar a compreender esse tipo de coisa. Muito bom. Que mensagem fantástica. Muito legal. Bom, é isso mesmo. É isso mesmo. E, Pedro, aí, o que você tem aí para o futuro? O que você acha que Deus colocou aí na sua vida? O que você vê aí né, vindo aí para a sua vida? Pergunta boa. Quando a gente postou o vídeo, né, pós-maratona, eu sabia que ia viralizar. Porque minha esposa trabalha com isso e a gente já tem alguma noção. Eu não sabia a dimensão que iria. Sim. Eu não sabia que ia aparecer na Globo. Teve quantas visualizações? Se for juntar tudo, juntando tudo, milhões. Assim. Teve, acho que no TikTok, 20 milhões. O meu mesmo não bateu 1 milhão, mas teve vídeo lá fora. Eu acho que o legal é que não foi um vídeo só, né? O negócio viralizou assim, em várias camadas, vários vídeos, várias pessoas. No Brasil, lá fora. Hoje, 13% dos meus seguidores são americanos. Ou estão nos Estados Unidos. Enorme, fantástico. Então não está só também ligado Então você está fazendo em bilíngue? Eu faço devocional em português, mas com legenda em português e inglês. Ah, ótimo. Legal. E aí foi uma grande sacada. Então assim, para mim hoje, o que aconteceu foi para eu pregar o evangelho. Sim. Meu objetivo é, através de ser um corredor, ser um homem ligado ao mundo corporativo, pregar o evangelho de uma forma informal, mas com base bíblica, para pessoas que provavelmente não iriam na igreja ou que são cristãos. Então, isso foi o que eu entendi. E após a postar, que eu ia, voltando aqui no que eu ia falar, né? Quando eu postei, eu orei para o Senhor, eu falei, Senhor, não me dá nem mais, nem menos do que eu posso suportar. E aí, quando começou a viralizar, falei, cara, é o Senhor. Eu lembro quando a gente chegou no Galeão, minha esposa estava absolutamente tensa. Porque ela já tinha 100 mil seguidores e começou a ver eu com 20 mil. Ela falou, como é que vai ser a nossa vida? Os dois, o pai e a mãe agora no celular. Como é que vai ser? Eu falei, amor, eu não vou largar meu emprego. A não ser que o Senhor mande, mas esse não é meu plano. Eu vou continuar trabalhando. Eu já tinha passado no novo emprego. Eu falei, eu vou para esse novo emprego, que é em São Paulo. Eu vou viver a vida no que Deus me chamou para fazer. E aí começou a crescer. Aí eu já começou dentro do meu interior a falar assim, opa, agora acho que talvez dê para viver. Aí começou a cair. Começou a não subir mais. Aí eu, na hora, a primeira sensação foi, puxa, caramba, eu não vou ter 100 mil seguidores também. E aí, na hora, também me voltou. Nem mais, mas também o nem menos. A oração que eu tinha feito. Aí eu falei, glória a Deus. Então, o Senhor é a medida perfeita. O Senhor é sempre perfeito. O Senhor tem a vontade que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. São esses 50 e poucos mil. Vamos em frente. Você não se sente competitivo com sua esposa que tem 100 mil seguidores? Não. Sabe, a mesma coisa aconteceu comigo. A minha esposa tem mais seguidor do que eu. E é recente, né? Então, ela está com muito mais seguidor. Eu falei, puxa, é por causa do filme e tal, mas o episódio, ela ficou de coma. Fui eu que fiz toda a festa.
Mas legal isso. Não, mas assim, eu confesso que no começo eu falei, cara, eu acho que eu vou passar e vou ter muito mais, e como é que vai ser isso e tal? E depois Deus deu a medida perfeita. Eu acho que é sobre isso, né? E muita coisa que antes de viver o que eu estou vivendo após esse um mês, eu passei um momento difícil em relação ao trabalho, muitas mudanças e coisas. E aí eu ouvi uma coisa que fez muito sentido para mim, pastor, que é a gente não precisa perguntar ao Senhor por quê. Eu acho que vai fazer todo sentido com relação ao testemunho de vocês. A gente precisa entender o para quê. Então, assim, por que eu estou vivendo essa crise? Por que minha esposa tomou uma paulada na cabeça? Por quê? Cara, não cabe a nós. O Senhor, ele tem a medida boa, perfeita e agradável. Cabe a gente entender o para quê, o que ele quer fazer com isso. Então, continua avançando, continua correndo. Em algum momento, alguém vai cair na tua frente e você vai ser o braço de Jesus ali. E com certeza, o testemunho da sua esposa... Hoje, obviamente, vocês não desejariam passar por isso. Mas hoje que passou, você vê, cara, glória a Deus por isso. Exatamente. Você falou sobre perguntas, uma das coisas que eu aprendi nessa situação, muita gente perguntava para eu e para a Renê, mas por que isso aconteceu? Por quê? E uma das coisas que eu percebi, tem certas perguntas que vão construir sua fé, e tem certas perguntas que vão corroer a sua fé. A pergunta de por que isso aconteceu, por que o homem bateu na cabeça dela, talvez a gente nunca vai ter resposta, né? E não vai nos impulsionar a nossa fé. Em vez disso, vai gerar um vitimismo. Vai fazer a gente olhar para trás, fé sempre está no futuro, fé não está atrás da gente, e vai gerar um coração de vitimismo. Mas tem certas perguntas que nos levam para o futuro, né? Em vez de por que isso aconteceu, como eu vou sair dessa, né? Como nos leva para Deus, porque é além da nossa capacidade, a gente está diante de uma impossibilidade. Então, como nos joga para o futuro, onde está a fé, como nos joga para olhar para Deus, como é que eu vou vencer essa? Total. E eu acho que as crises, pastor, elas não vêm por acaso. Eu lembro de uma crise que eu tive no trabalho que eu fiquei me perguntando muito por quê. E só me levou para baixo. Depois, quando eu superei ela, quando veio a segunda crise, eu falei, para quê? O que o Senhor quer mudar em mim? E aí eu lembro também de ver um post no Instagram que me marcou muito, falando assim, ó, se não fosse difícil, você não saberia que sou eu, assinado Deus. E eu falei, cara, é isso. Lindo. O Senhor precisou me levar na pressão para querer formar um diamante. Não tem como. Se a gente fosse só para a glória, o Senhor já tinha levado a gente arrebatado. Aqui, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu acho que a forma que o Senhor usa é muito diferente da nossa forma. A gente, como pai, vai querer proporcionar ao nosso filho o melhor, às vezes mimar, e a gente vê o problema disso. Então, o pai e o nosso pai, ele precisa forjar a gente. E a gente, como pai, deveria ser como Jesus. Para cá, deixa eu deixar o meu filho sofrer as coisas que precisam. Né? Se for ver, Jesus sofreu aqui para apontar para a glória. Então, assim, a gente precisa, né, de vez em quando, passar pelo vale. Óbvio, a gente também precisa descansar e passar pelos altos, porque também tem crente que está achando que o deserto é para viver a vida, e não é. Mas os desertos são planos de Deus, muitas vezes, para a gente passar. Né? Isso. A Bíblia fala que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado. Né? Exato. Ou seja, dentro tinha um plano ali. Então, às vezes, a gente não é o nosso objetivo questionar o plano de Deus, né? E nem tudo que acontece com a gente é o plano de Deus, mas tudo que acontece, Deus pode usar e usar para o bem, né? Então, a história do Evangelho é Deus pegar coisas que não foram originalmente o que ele intencionou, mas ele pode pegar aquilo e redirecionar e usar para o bem, como a gente está vendo no filme, né? Muita gente... Eu tô com milhares de mensagens no meu Instagram e eu respondo todas elas falando sobre o que Deus está fazendo na vida delas por causa desse filme. Então, e esse filme ocorreu por causa de uma coisa terrível, né? Renê levou a paulada na cabeça, foram 2 anos de recuperação, eu com filhos pequenos em casa, foi um negócio terrível, mas que Deus usou para elevar a vida de muita gente, salvar muita gente. Então, a gente está vendo isso, uma alegria. Eu vejo assim que Jesus ele é tão lindo, tão maravilhoso, que ele consegue usar as loucuras do mundo para fazer. E aí é muito doido, porque ele não tem uma receita pronta e nem deixa essa receita pronta para ninguém. A não ser que a receita é ele. Sim. Porque Jesus ele ia curar, às vezes as pessoas, ele cuspia, fazia uma pasta, botava no olho. Aí, do nada, o cara estava curado simplesmente. Por quê? Porque não existe. A forma de Deus fazer, a forma de Jesus agir, ela é livre, ela é totalmente fora de nosso controle. E não cabe a gente tentar controlar e colocar na caixinha. Né? Muita gente até hoje, não, por que você não é cristão? Por que você não quer? Porque se Jesus existisse, se Deus existisse, não tinha fome na África. Calma aí.
Né? Se Jesus existisse, ele estava te usando para poder acabar com a fome na África. Então, acho que é muito, não por quê, mas para quê. Né? E muitas vezes, uma coisa que eu tenho aprendido também, é aquilo que a gente acha que é o problema, Deus quer colocar a gente como solução. Se nos incomoda tanto a fome, a gente tem que ser usado para trazer o alimento. Se a gente está muito incomodado com algo que está acontecendo na igreja, o pastor não me dá atenção, então é você que precisa dar atenção para o rebanho. Eu acho que Deus vai usar esse nosso inconformismo para gerar mudança. Se a gente usar o nosso inconformismo para gerar reclamação, a gente não está sendo usado pelo Senhor. Né? Eu acho que é gerar mudança. Deus quer provocar na gente coisas espirituais que gerem mudança. Porque Jesus é poder. O Espírito Santo nos chama para agir, para fazer a diferença, para estender a mão, para abraçar o que está, né, preso ali e trazer liberdade através do amor. Pedro, você já pensou, talvez você tenha um chamado de pastor? Não. Eu já ouvi da minha família, eu fujo às vezes, mas... Eis-me aqui, se o Senhor chamar, né, cara? Eu me vejo como pastor de crianças hoje. É? Eu tenho um chamado muito grande para o Ministério Infantil. Né, e eu descobri, olha como é que é legal, eu descobri isso quando eu estava em pecado. Eu vim conversar com um líder meu, e aí chorando lá, jovem. Eu cara, estou em pecado, não sei o quê, eu, minha esposa, minha namorada na época, isso, E aí ele falou, Pedro, vou te falar uma coisa. Eu poderia só te botar afastado, de banco, mas muita gente que está aqui no Ministério Infantil está aqui para ser moldado. Ele falou, aqui é o seu propósito de vida. E até me emociona de falar, a maioria dos encontros que eu tive com o Senhor foi com as crianças. Né? Eu já vivi assim, em Atos 2 ali com as crianças chorando, vindo orar por mim. E ali é onde eu sinto o mover do Senhor. Então, hoje eu sinto que é isso. Eu tenho também sentido o Senhor me conduzido mais para causas sociais. Então, eu frequento um abrigo de crianças que já foram abusadas, né, violentadas. E eu sinto um amor do Senhor, sabe? Um amor de pai ali, que é algo totalmente sobrenatural. Então, eu sinto que Deus me conduz muito para esse lugar, mas... eu tenho tentado cada dia mais perder o controle, que é difícil para alguém que é engenheiro, sabe? É perder o controle. Senhor, eis-me aqui. Onde que o Senhor quer? Porque, cara, quando a gente está no centro da vontade dele, é o melhor lugar para estar. Né? Não precisa ter ninguém vendo. Quando eu estou na salinha do infantil e eu vejo uma criança ali se quebrantando, ajoelhando, chorando, buscando ao Senhor, e eu estou ali para abraçar, para orar por ela, cara, é aquela propaganda, né, que tem muitas coisas que o dinheiro não compra. Para mim é isso. Assim, para mim não precisa me pagar nada, cara. Eu sou pago. Né, quando você está vivendo o propósito do Senhor. Então, acho que é muito isso, sabe? Não é tentar pregar como alguém prega, fazer o que alguém está fazendo. É o que o Senhor colocou dentro do nosso DNA que nos tem um propósito específico para eu viver, para eu pregar. Então, acho que é isso. Mas se o Senhor um dia falar... eu acho que é difícil, sabe? Eu sou um cara muito racional, muito ligado à parte, né, também executiva, em crescer profissionalmente. Mas se um dia o Senhor me chamar, como é que eu posso correr? Tem muito executivo que eles usam esse treinamento físico para ajudar eles na parte empresarial. Você já viu isso? Muito. E como é que isso funciona? Como é que eles interligam isso? Como é que isso alavanca a liderança deles numa empresa? Muito assim. Inclusive, a empresa que eu estava trabalhando, o CEO no Brasil é triatleta. Né? A gente tinha até uma certa proximidade por isso. Hoje eu vejo muito. Quando eu comecei a fazer triatlo, eu tinha 16 anos. Então, pouca gente fazia. Sim. A verdade é essa. Hoje, muita gente faz. Inclusive, tem executivos que colocam no cartão deles. Né? Não sei quem, fulano de tal, triatleta. Como se fosse um PhD ali. E eu acho que isso está muito relacionado tanto ao equilíbrio emocional, que o esporte vai trazer, a terapia vai trazer, a palavra do Senhor vai trazer, e todas essas áreas juntos vai trazer de uma forma potencializada, porque muitos deles sofrem pressões que eles precisam extravasar em vários lugares. Né? E aí você pode extravasar sendo um marido raivoso, né, alguém agressivo, ou você pode simplesmente sair para correr 2 horas. E vou te falar, pastor, tem muitas vezes que eu saio de um dia exaustivo, cansado, vou dormir, começo pensando em trabalho, em problema, e eu saio para correr 2 horas e eu não lembro o que eu estava pensando antes. Você ora quando você corre? Não é um hábito que eu tenho sempre, vou te ser bem honesto, porque assim, corrida até veio antes da minha conversão. Então, muitas vezes eu saio para correr despretensioso, mas muitas vezes você sai para correr também e você começa a entrar no que eles chamam de flow, né? Numa mentalidade ali que te leva para um lugar para refletir sobre a vida, e eu acabo orando. Mas nessa corrida de Boston em específico, e na minha primeira maratona, eu fiz uma oração assim, Senhor, corre comigo. Né? E, obviamente, vai passando os quilômetros, às vezes você vai esquecendo, e quando eu comecei a sofrer no quilômetro 30 e tal, eu orei e falei, Senhor, eu não estou te vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Né, que eu possa apontar para a tua glória. Eu lembro de fazer essa oração e eu falei, cara, como é que eu poderia imaginar que eu iria, de fato, apontar para a glória dele com tudo isso? Né? Então, hoje eu tenho tentado buscar orar mais nesse sentido,
né? E ter o meu momento. Volta e meia eu saio para correr com um fonezinho, ouvindo um louvor, e é o meu momento com o Senhor. Então, para mim, um dia lindo é um dia que eu acordo, faço meu café, que eu adoro também, eu sou barista amador. Eu faço meu café, sento, leio a palavra, faço meu devocional, saio para correr, ouvindo o louvor, e aí, pastor, pode vir a bomba que for ao longo do dia, você está com a base forte, você está preparado. Então, para mim, eu acho que é muito esse movimento de encher o tanque para esvaziar ao longo do dia. Então, vai ter apurrinhação, vai ter tribulação, vai ter acusação, vai ter mentira, vai ter. Isso. Vai ter, sempre houve. Né? Como a gente consegue encher o tanque? Mas aí eu acho que é o tanque espiritual junto com o tanque emocional e o tanque físico também. E seu tanque, você enche, você falou sobre célula, falou que tá com seus amigos, falou sobre comer pizza. Comer pizza vai meio na contramão. Eu vou meio na contramão nesse sentido. A minha esposa é mais focada que eu, mas eu, assim, para mim, ter um momento social é muito importante. E você faz de quanto em quanto tempo esse momento social? Olha, a gente não faz tanto por ter uma criança pequena e agora já não está mais tão pequena. A igreja supre esse momento social? Total. Para mim é o melhor lugar social. Eu acho que é ali que você vai falar, que a gente deveria falar dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas conquistas. Eu acho que são os irmãos que vão celebrar com a gente, mas que vão chorar com a gente. Né? Então, para mim, assim, hoje eu sei que eu preciso estar fazendo para estar bem, e isso se resume a ter o ciclo social, que é muito da igreja, mas também não só, ter o meu propósito preenchido, então estar com as crianças. Às vezes que eu deixei de servir com as crianças, eu senti, né? E estar correndo. Então, assim, não tem muito mistério. E aí, para outros, vai ser fazer um curso de culinária, vai ser estar varrendo a igreja, vai ser estar pregando no ambiente de trabalho. Acho que cada um tem que entender o chamado do Senhor. E o propósito é aquilo, né? Uma vez eu ouvi também num podcast falando sobre propósito. O que é o propósito de você? É aquilo que você entende que você foi chamado, mas que você gosta de fazer. Se você não gosta de pregar, provavelmente não é o seu chamado. Né? Então, o que você faz que você é bom, mas que te preenche, que você faz gostando? Né? Eu concordo 100%, exatamente. Deus nos chama para certas coisas, mas Ele também nos dá um prazer naquilo que Ele nos chama a fazer. Exatamente. Deus não te chamou para fazer um negócio que te deixa deprimido. Total. Não é Deus. E a gente vê muito isso, às vezes, na igreja ou na vida, assim, a pessoa entra num ativismo. Né? Tem muita gente que virou pastor que não deveria ter virado. Não foi Deus que chamou, foi a mãe dele que chamou ele. Não, e às vezes o cara, não consegui passar no meio corporativo, não consegui aquilo, me sobrou aqui fazer um curso de teologia. Não, calma aí. Pastor vai enfrentar. Por isso que quando você me perguntou do chamado, eu sei o que o pastor deveria enfrentar. Né? E não é fácil. Para mim, eu sou pastor agora há 30 anos, é sempre uma alegria. Não gera depressão, uma alegria, é divertido, eu amo. Então não tenho um pé atrás em nada, né? Mas também eu faço outras coisas, também tenho empresas, tenho outras coisas mas o meu coração é ser pastor. Eu tenho um grupo de escolas que é meu hobby. Mas aliás, eu tenho esse sonho, sabia? De ter uma escola um dia. É mesmo? Então. Eu amo crianças, como eu falei, ministério infantil. Quero ter mais filhos e eu acho que, para mim, a educação ela tem um poder. Eu também acho. Surreal. Você sabia que eu tenho escolas ou não? Sim. Sabia? Sim, inclusive na minha igreja. 50 escolas agora. Inclusive na minha cidade, em Niterói, tem. E, inclusive, crianças que estão nas minhas salinhas, tem umas que estudam na Legacy. Então, lá em Niterói tem Itaipu, né? Tem Caraí, tem Itaipu, tem Pendotiba, que vai começar ano que vem, tem em São Gonçalo, tem em Maricá, até um monte lá naquele lado da Baía de Guanabara tem um Inclusive, monte. Eu estou para ir numa escola, a Natália, que trabalha com o senhor, me falou para eu ir lá pregar para as crianças, e isso é algo legal. Que me move. Qual escola? Lá em Niterói mesmo? Alguma delas lá, ou todas, quem sabe, acho que é mais casar a agenda, mas eu amo falar com crianças, então... tem uma lá em Caraí, pequena, mas lá pertinho de você. Ótimo. A igreja que eu frequento é em Itaipu, Bola de Neve, isso. Então tem crianças que tá lá no infantil que estudam na Legacy, e eu moro em Caraí, então assim, qualquer uma das duas, ou as duas, contem comigo. Que legal, legal. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, Pedro. Queria puxar de você algumas dicas assim de liderança, né? Da sua experiência de vida. O que você diria aí para o empresário, para o pastor que está nos assistindo, para um membro de igreja que está nos assistindo, umas dicas aí de liderança? Muito bom. Eu acho que, em vez da dica, eu faço a pergunta, né? O que chama a atenção na gente em um bom líder? E para mim, né, toda vez que eu reflito sobre isso, são os líderes que, em algum momento, você sentiu que te ama. Né? Indiretamente ou diretamente, às vezes no ambiente de trabalho a gente não fala muito sobre amor, mas alguém que demonstrou carinho,
Eu tenho um líder que é uma inspiração para mim, que não é um cara cristão, mas que me ajudou muito na minha trajetória, porque eu vi que ele gostava de mim e me fez crescer. Então eu acho que essa atenção, esse carinho, esse amor no dia a dia é o que faz a diferença. Então assim, é olhar no olho, é você entender o potencial. E uma coisa que Jesus era expert, para mim é o maior líder que existiu e para sempre será, é aquele cara que conseguia olhar num pescador, num cobrador de impostos, algo de Deus dentro dele e pegar aquilo como uma pérola e falar, cara, esse é o cara que eu vou usar para abrir as igrejas. Pedro, vai. Então, assim, tem muita gente, pastor, que eu acho que está se sentindo fracassado, eu vejo isso no abrigo que eu frequento, meninas que passaram por situações, assim, absurdas, que nunca tiveram uma pessoa para olhar e falar, cara, você tem potencial. Tipo, você vai chegar na linha de chegada. E eu acho que a grande sacada de Jesus, e isso que ele colocou dentro da gente, através do Espírito Santo, é enxergar como Jesus enxerga. Ter a visão do Senhor. Então, você pega aquele cara que está fracassado, está drogado, está caído, ou que for. Às vezes não precisa estar tão ruim assim, né? Mas olhar na pessoa e ver o que Jesus está olhando. A gente só consegue fazer isso através do Espírito Santo. Eu acho que essa que é a beleza. Então, a liderança, para mim, em qualquer área da vida, é estar conectado ao Espírito Santo. Porque do nada, né? Para a gente do nada, o Espírito Santo vai colocar no coração, presta atenção dele. Olha para lá, vai por ali. Então, acho que isso só consegue fazer através do Espírito Santo. O resto é racional, a gente pode dar várias dicas. Mas, para mim, a grande sacada é, cara, o que o Espírito Santo quer que a gente faça? Como que eu posso amar o outro? Como que eu posso enxergar um valor na pessoa e não ser só um líder que, o cara está indo ruim, troca, bota outro. Isso é muito fácil, isso é muito prático, mas, cara, o que eu posso oferecer diferente? E eu falo isso como desafio para mim, porque muitas vezes quando você vai, né, gerir um time muito grande ou ter uma liderança grande, hoje, graças a Deus, né, eu fui crescendo como líder também no meio corporativo, cara, às vezes você não consegue prestar atenção em toda a equipe, né, mas se você estiver conectado ao Espírito Santo, ele vai, opa, olha ali, Pedro, olha para lá, pastor. E ele vai trazer esse ajuste, sabe, com o que está ligado lá em cima, que a gente não enxerga aqui na Terra. Então, acho que para mim a grande sacada é estar ao máximo conectado, ter um momento de devocional, ter um momento de busca, para que no momento certo ele nos use para... Acho que a coisa mais linda que eu já vivi em ambiente corporativo é quando do nada o Senhor nos leva a orar num ambiente que você não pode. Então, assim, cara... Esses dias eu estava numa experiência muito legal, tem uma menina que trabalha comigo, que eu gosto bastante dela, e eu falei, cara, o que é esse amor que você tem? Você conhece o Senhor? Veio da sua casa? E ela começou a chorar, falou, cara, eu não tive a mãe em casa. E quando eu fui numa célula que eles começaram a falar que ali era família, eu me afastei, porque família me lembrava algo totalmente errado. Então, cara, como que Deus pode resgatar isso para a gente enxergar na pessoa um potencial do amor e começar a pregar? E hoje, de volta e meia, graças a Deus, eu prego para ela. Então, assim, essa é a beleza do Espírito Santo. Ele consegue fazer aquilo que a gente não consegue, ele consegue colocar a gente no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então, para mim, a grande sacada de um líder é estar cada vez mais conectado ao Senhor, ao Espírito Santo, né, e pregar o evangelho raiz, aquele que é o evangelho do amor. Legal. Pedro, últimas considerações, algo que você gostaria de falar com os nossos ouvintes? Boa. Vou falar uma coisa que é novidade. Fala. Qualquer castor, brincadeira. Ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Então... Primeiro, nesse mandamento tem duas vertentes. Primeiro, amar a si mesmo. A gente falou muito de terapia, do cuidado com o físico. Você só vai amar o próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, busca o Senhor para se amar. Comece a enxergar aquilo que Deus fez você para ser. E aí, cara, replique isso para o próximo. Né? E isso é desafiador. Porque muitas vezes a gente vai estar ligado a performance, vai estar ligado a coisas que aparentemente são boas, né? Mas que às vezes estão roubando o foco do que o Espírito Santo tem para a gente. Então, para mim, é um grande mandamento, né, de um grande líder que a gente precisa praticar no dia a dia, né? E aí, no mais, eu acho que, cara, Deus chamou a gente para ter ousadia e poder. Eu amo o Espírito Santo. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Senhor é não ter medo. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Da noite para o dia, Deus me colocou para correr a maratona de Boston, minha vida mudou e hoje estou vivendo só bênção. Eu nem lembro que eu estava vivendo 2 meses atrás. Então, para mim, é essa beleza, entendeu? Não pergunto por quê, mas o para quê. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer mudar comigo nesse deserto? Para me levar para a próxima montanha, para o próximo deserto, para a próxima montanha. A nossa vida vai ser assim até que a gente cruze a linha de chegada, vá para a glória eterna, onde não tem mais choro, não tem mais lágrima. E eu acho que vai ser lindo a hora que a gente chegar lá, enxergar o Pai e falar, opa, você está aqui também? Caramba, eu te encontrei 10 anos atrás, tive um dia contigo, mas falei do amor do Senhor e por isso você está aqui. Olha que lindo, né? Então, acho que é estar atento ao Espírito Santo e crer que não tem nada que pode nos parar, né? Para a gente estar conectado ao Senhor, Ele faz grandes coisas. Fantástico, Pedro, fantástico. Realmente foi uma alegria ter você aqui, uma honra ter você aqui no nosso podcast. Pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast Fala Líder. Esse podcast eu amei estar aqui com o Pedro. Tantas verdades que traduzem em aprendizados de liderança.
Quero agradecer todos vocês que participaram e que nos ajudaram lá no Dream One. Foi maravilhoso ver tanta gente unida, ver um dia tão impactante, tão lindo ali. Já estamos programando o Dream Run para o ano que vem, então coloque ali no seu calendário. Sei que muitos de vocês tentaram nos últimos dias uma vaga e não tinha mais vaga, eu sei disso. Então, para o ano que vem, a gente está abrindo mais vagas para o Dream Run. Então, fique atento aí, dessa vez, faça a sua inscrição a tempo, tá? Quero convidar vocês todos a assistirem esse podcast toda quarta-feira, 10 da manhã, tanto no Spotify quanto no YouTube. Estamos aí para servir vocês. Posso terminar aqui? Normalmente não fazemos isso, mas quero terminar aqui, eu e Pedro orando aí por você. Pai, eu te agradeço por cada líder assistindo esse podcast. Pai, peço, Senhor, que o Senhor encoraje eles com essa mensagem e, Senhor, que essa mensagem entre no coração, na vida, no psicológico das pessoas, Senhor, para que gerem mudanças verdadeiras para avançar seu reino. Pai, profetizo sobre cada um assistindo hoje, que eles vivam 100% daquilo que Deus chamou eles para viverem. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até semana que vem, quarta-feira. Deus te abençoe. Glória a Deus.